Olá, está começando o programa da hora desta quarta-feira. No programa de hoje traremos mais atualizações sobre a taxa do lixo, dentre outros assuntos. É tudo isso no programa de hoje e o da hora começa agora. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Eu sou Érica Prado, já estou aqui, como sempre, com Gabriel Viana e Rochelle Roldão. E aí, gente, como estão? Tudo bem, Rochelle? Tudo bem, Érica? Tudo bem você aí de casa? Vamos aí, né? Falar sobre essa taxa do lixo que foi aprovada e muitos outros assuntos. Trazendo para o esporte, teve também a festa lá em Buenos Aires, né? Estimativa de 4 milhões de pessoas lá na cidade, muitos tumultos, claro. Os jogadores não conseguiram fazer o trajeto todo que estava planejado. Isso a gente confere. A gente vai conferir hoje ao longo da nossa até edição. No final do programa, na Euronews, um pouco da confusãozinha que deu. Realmente foi muita gente. Acho que eles não estavam esperando tanta gente assim. A gente falou ontem que o esperado era 1 milhão de pessoas, né, Gabriel? E foi 4 milhões. 1 milhão foi o público que compareceu domingo, né? Que foi o dia da final, ao Obelisco. Então se esperava um pouco mais, em torno de 2 milhões e meio de pessoas, mas realmente 4 milhões é muita coisa. É praticamente 10% da população do país. Sim. A Argentina tem mais ou menos 40 milhões de habitantes, então pelo menos 10% se for colocar foram na às proporção, é muita gente. É como se aqui no Brasil a gente tem 220 milhões, né, mais ou menos, é como se fossem 22 milhões de pessoas. É muita coisa. 36 anos sem ganhar um título, né? Era uma Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo, né? Era uma sede ali de vitória que levou todo mundo para as ruas. E hoje se comemora o quê, Rochelle? Nesta quarta-feira, dia 21 de dezembro, comemora-se o Dia do Atleta. A data homenageia todas as pessoas que fazem do esporte a sua profissão. É isso, Dia do Atleta, né? Nesta quarta-feira nós temos um atleta aqui entre nós. Quem? Gabriel Viana, maior jogador do Calvos Futebol Clube. Não é não, Gabriel? Atleta amador, né, gente? O que você tem a dizer aí sobre o Dia do Atleta? Uma data muito importante, muita gente fala só do ônus, né, da vida de um atleta, que estou falando, claro, do topo da pirâmide, que os principais atletas dos maiores esportes ganham muito dinheiro, claro, mas ninguém fala de como eles têm que abdicar de muita coisa, né? Começa muito cedo, né, Gabriel? Começam muito cedo, geralmente perdem a adolescência, aquela fase ali de sair com os amigos. Sim. Tem que treinar muito. Ser um atleta de alto rendimento, ao contrário do que muita gente pensa, não é tão saudável assim, porque tem que levar, exatamente, tem que levar seu corpo ao extremo. Muitas vezes tem que atuar com dores, machucados. Então, a maioria, se não todos, acabam em algum momento se lesionando, tendo que passar por fisioterapia. Enfim, é uma profissão que começa muito cedo, também se aposenta cedo, mas você passa por muitas coisas, né, Gabriel? É isso. E
Parabéns, ganham, né? ganham muito dinheiro, mas o pessoal também tem que enxergar que esse é o topo da pirâmide. Tem muito atleta que não tem apoio financeiro, principalmente aqui no Brasil, falando de outros esportes que não são, entre aspas, tradicionais, como o futebol, por Não exemplo. só de futebol, né? Exatamente, não tem um investimento adequado e fica Patrocinadores. nosso apelo para os governantes, né? Até mesmo os pais, né? Muitos, se não a maioria, Tem não condições ajudam, financeiras, né, apoiam, pra ajudar. porque eu acho que a imaginação das pessoas é que ser um jogador de futebol, um atleta assim de sucesso que consiga se manter com isso é 1 em 1 milhão. Então muita gente, não, meu filho, não vá nessa não. E a gente falando do futebol, mas é porque muita gente só assiste Série A e B, que é o topo da pirâmide, mas tem muitos atletas que vivem com um salário mínimo. Sim. Que hoje em dia um salário mínimo no Brasil, na inflação do jeito que está, para cuidar de uma família, por exemplo, Não paga nem a metade. Pois né? é. Então a gente tem que pensar principalmente nesses atletas, não só do futebol, de outros esportes, porque tenho certeza que se o Brasil tiver um investimento adequado e correto, a gente pode virar uma potência ainda maior no esporte, como, por exemplo, Estados Unidos, China, porque a gente tem a mão de obra, a gente tem as pessoas com qualidade, só que tem que ser lapidadas. Crianças E para muitas isso, vezes que têm um sonho, né, de se tornar muito reconhecido desde criança. Como o Gabriel acabou de falar, nos Estados Unidos mesmo, elas são incentivadas desde muito novas. Deu bolsa de É cultural. faculdade até, né? Cultural, a gente vê muito nas escolas dos Estados Unidos as crianças fazendo de 2 a 3 esportes obrigatórios na escola. Então, aqui não é cultural. Cultural é o futebol, que, claro, muito importante, mas tem gente que não gosta, que não tem aptidão e teria que ter aí esse desenvolvimento desde cedo, desde pequenininho, porque esporte é inclusão, é uma ferramenta social também. Bom lembrar disso. Sim. Além de formar atletas, a gente forma cidadãos. Tira a garotada das ruas, que aí eles têm uma Exatamente. ocupação. Né? É isso. De tudo isso. E falando agora da tal taxa do lixo, em meio a tantos protestos, a taxa do lixo em Fortaleza foi aprovada na Câmara Municipal. A votação dividiu a Câmara, foram 20 votos a favor, 18 contras e 2 abstenções. Houve 3 vereadores que não votaram e a votação ocorreu na noite da última terça-feira, dia 20. Os trabalhos em plenário na Câmara vinham desde amanhã. A oposição informou que levaria a questão à Justiça e se retirou em forma de protesto. Recusou, assim, a votar as emendas negociadas na semana passada, que ampliariam as margens de isenção, diferente do texto principal. Para aprovar as isenções, a Câmara considerou que seriam necessários 29 votos. Porém, com o protesto de 17 parlamentares que se retiraram e uma abstenção, só houve 25 votos. Assim, as isenções não foram aprovadas. O acordo previa elevar o número de imóveis dispensados da cobrança de 29% para 70%. Também seriam isentos os inscritos no CAD único, o Cadastro Único, para programas sociais que reúne famílias de baixa renda para serem atendidas por programas sociais. Essas mudanças não passaram. Em função disso, o prefeito José Sarto, do PDT, decidiu enviar um novo projeto para estabelecer os parâmetros de isenção que haviam sido negociados para beneficiar 70% das residências da capital. Ele pediu para que seja convocada uma sessão extraordinária da Câmara Municipal, porém, por manobra da oposição, hoje não será possível por não ter quórum suficiente, sendo talvez adiada para sexta-feira. A gente continua nesse imbróglio, né, a respeito da taxa do lixo. Foi aí aprovada, não teve veto, o que é algo... Ele poderia ter vetado, né? Não teve veto, não teve a isenção, perdão, para essas pessoas de baixa renda. Então, algo que vai pegar no bolso de muita gente e que mais vinha batendo aqui na tecla nessa semana. A gente pode falar dessa lei que a gente já falou aqui, não foi, Gabriel? Que foi uma lei que foi sancionada em 2020 pelo governo federal, mas que, porém, se ela realmente fosse obrigatória, já teria sido sancionada desde 2020. Então, por que só agora colocar essa taxa do lixo? Sim. Se a prefeitura, se Fortaleza consegue se manter
sem precisar Tem dessa conseguido taxa. todos esses anos, né? A gente falou aqui das prioridades, não foi, Gabriel, em relação, e com a Érica, do Réveillon, dos 2 dias de festa, que a gente não é contra que tenha esses 2 dias de festa, mas que as prioridades sejam atendidas. Mas é aquilo que o Gabriel Não é falou, isso? eles não podem tirar verba de um para colocar em outro, até porque é crime, né? Tirar, por Pedalada exemplo, fiscal. tirar, por exemplo, do Réveillon e colocar na saúde. Não pode. Todas Da as verbas cultura, têm que, né, do da caso. cultura, Fazer a né? cultura Tem que e a ser economia, divididas igualmente e o governo tem que saber administrar aquela quantia certa para cada coisa. Porque não vai ter dinheiro para tudo. Que não vai ter dinheiro para tudo. Agora eu fico pensando assim, queriam isentar as pessoas inscritas nos programas sociais, CAD únicos. Só que tem muita gente que não usa CAD único e nenhum desses Auxílio Brasil, CAD único, que se mantém ali no topo, Quer na dizer que é tampa. rica, que tem condições? Na tampa com um salário, talvez 2, que o pai e a mãe, e as contas são todas fechadas, todas as pessoas já se programam para aquilo. E outra taxa que talvez o mínimo ainda é R$21,50, né? Então Não, pode tá ser que 200. 20 mais, até R$133. Então você ter a mais uma conta de R$70, R$80, já tira ali R$80 do seu mercado, R$80 Combustível. do combustível, do gás. Então, tinha que pensar nessas famílias de baixa renda que não usam tem os programas auxílio sociais, social, entendeu? mas que não quer dizer que seja rica. Por exemplo, o Enem. O Enem faz uma série de questionários para poder fazer a isenção. Poderia ter algo parecido, semelhante, talvez uma visita na sua casa, para ver. Acho que precisava dessa atenção mais para as pessoas que realmente não têm essa condição de poder pagar. É isso. E o Sarto se pronunciou Sim. com a nota? Isso. Ele falou que lamenta que os 16 vereadores tenham se unido para derrubar as emendas que garantiam isenções à taxa do lixo para 70% das residências de Fortaleza, sobretudo para a população mais carente atendida por programas sociais. Diante disso, informo que enviarei um novo projeto estabelecendo essa mesma faixa de isenção, respeitando a capacidade contributiva de nossa gente e promovendo justiça fiscal. Acabo de assinar um ofício solicitando ao presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Henrique, do PDT, a convocação de uma reunião extraordinária para apreciar essa matéria. Sendo que a oposição ela não protestou e se manifestou, não foi contra a isenção, foi contra a taxa. Só que aí ele está querendo dizer que foi contra a isenção, mas não é, eles não querem que tenha taxa de jeito nenhum. Sim. E aí ele está usando isso de que é uma porcentagem, de que ele quer dar essa porcentagem isenta, e os vereadores estão contra essa porcentagem, não é isso. Eles estão contra a taxa total, não é, né? Contra então, uma eu parte. Acho que o Sarto ele quis subestimar a inteligência das pessoas, né? Da população, achando que a gente é burro, e a gente não é. É isso. É isso. São cenas dos próximos capítulos, porque eu acho que não tem nem previsão para que acabe tão cedo, né? Sexta-feira eu acho que não será resolvido. É porque não teve o coro suficiente, justamente manobra da oposição. Eu acho que não tem previsão de acabar cedo e nem pretensão de zerar essa taxa. Mas a gente pensou que não, e ele com urgência foi ali e mexeu na PL, porque é isso que eles estão fazendo, eles estão alterando o projeto de lei. Será que sai daqui para o final do ano? Para que seja aprovado. Eu acho que não, viu, gente? Você acha que sai daqui para o final do ano? A oposição está entrando na justiça para que não. Até que querem então, a população, adiar, né? Mas a oposição juntos somos mais fortes. Porque em janeiro já tem muitas contas, né, a pagar. Material Sim. escolar, a gente tem batido nessa tecla aqui nos últimos dias, material escolar, matrículas, IPVA para quem tem o seu veículo, IPTU, que algumas pessoas têm isenção. Por que não, por exemplo, pegar uma sugestão? Quem é isento de pagar o IPTU, para não pagar a taxa do lixo, poderia ser um critério já? Acho que já Sim. cortaria muita gente e cortaria também um trabalho desnecessário, porque se essas pessoas são isentas de pagar o IPTU, eu acho que elas também deveriam ser isentas de pagar essa taxa do lixo em caso de aprovação. Mas aí vem outra questão, por exemplo, casas alugadas. Quem mora numa casa alugada paga o IPTU daquela casa, eu, por exemplo. Só que aquela casa é no nome do dono. Então, se fosse por esse lado, quem não pagaria a taxa seria o dono, não a pessoa que mora no aluguel, entendeu? Aí já é outra coisa já não teria como ter essa margem. Para mim, a opção mais viável era que nem quando estavam fazendo ali aquele balanço do IBGE, que iam de casa em casa, o censo, né? Ou então o próprio Enem, que é um questionário
eu acho que é melhor ser virtual, ser porque virtual, o censo né? seria mais um Mas custo. então, fazer um questionário ali para ver realmente a condição de cada casa, a condição de cada família, porque a gente sabe que cada família é um caso, cada um das pessoas é diferente a realidade de cada um, então eu acho que seria mais viável fazer tipo um questionário mesmo, né? E eu acho que não tem previsão ainda, não acho que não vai acontecer até o final do ano. E eu também, o Sarto não tem pretensão nenhuma de não ter taxa, né? Ele não quer desistir. A gente viu que só está demorando esse tempo todo por conta dos inúmeros protestos que as pessoas, que as comunidades, que os próprios vereadores estão fazendo. Então, eu acho que ainda vai ter um desenrolar ainda maior. É isso. E mudando um pouquinho de assunto, a gente vai falar agora do Hospital Nossa Senhora da Conceição, localizado na 4ª etapa do Conjunto Ceará. Ele encerrou seu atendimento porta aberta, que recebe pacientes a todo instante. Somente os pacientes da faixa vermelha devem ser atendidos na unidade. O hospital entra para a rede de leitos da Prefeitura, que pode receber pacientes vindos das UPAs, através do cadastro que é feito no atendimento da própria UPA. Então, ele é transferido para ficar internado. Atualmente, o hospital conta com 27 leitos. O prédio é administrado por uma empresa terceirizada. É isso. Porque as UPAs já são bem vagas, né? Já não são lotadas. Aí esse pessoal da emergência vão para a UPA. Não, a gente estava até falando mais cedo que o hospital ele recebe ali as pessoas da UPA. Só que você tem que ir na UPA, fazer ali o atendimento, a triagem, né? Para pegar a pulseira, voltar para o hospital. Você entende? E muito errado, porque muita gente, a UPA é o quê? Do SUS, Unidade de Pronto Atendimento. Foi uma clínica, né, você pode se dizer, para ser rápida. Emergência. Vai ser uma emergência. Muitas pessoas que vão à UPA são pessoas que não têm plano, pessoas que não têm a condição de pagar um hospital particular. Então, assim, você vai se deslocar para a UPA doente, para se deslocar de novo para um hospital longe. Quando você é internado, você já poderia fazer tudo ali. Você já poderia estar tudo ali. Se você já gastou tempo, dinheiro de passagem, carros por aplicativo, para ir para a UPA, vai gastar 2 vezes para ir para o hospital. E, Érica, não é só lá. Outro hospital, eu acredito que seja o Gonzaguinha, que eles estão colocando isso de tirar a emergência e as pessoas tendo que ir para a UPA para depois voltar. Né? E aí existe também a denúncia em relação aos funcionários que estão recebendo pagamento parcelado. Então, acredito que, pelo prefeito ser um médico, essa relação da saúde está deixando a desejar. Mas há muito tempo, né? Não mais agora, mas eu já usei muito a UPA. Antes de eu ser de maior, o meu atendimento era pediátrico, né? Até os 17 anos, o atendimento é pediátrico. Muitas vezes eu ia para a UPA, teoricamente era para ter 2 médicos adultos, um pediatra. Eu chegava lá, só tinha o pediatra atendendo, então tinha gente lá às 5, 6, 7 horas. E eu repito, UPA é unidade de pronto atendimento, era para ser uma coisa rápida, não era para demorar mais que 60 minutos. Lá na porta, assim que você entra atrás da recepção, tem um painel com as cores e o tempo que você deveria demorar. A pulseira de maior duração é a verde, 60 minutos. Então, não faz sentido uma pessoa ficar 5, 7 horas esperando um atendimento, que é quando você entra na sala, o médico 20 minutos, lhe passa uma receita e você vai para casa. E esse hospital, Érica, ele está há décadas, que ele abrange ali toda aquela área, porque faz fronteira com Caucaia, então pega ali também outros bairros e o município de Caucaia. E agora, para onde é que esse pessoal vai? É verdade. Pois é complicado demais, tanto a situação das UPAs quanto agora dos hospitais, porque eu não acho que com essa mudança vai ter uma melhora de atendimento. Não vai demorar o mesmo tempo, vai causar um desconforto muito maior nas pessoas que vão doer. Porque eu vejo assim, a UPA já está aqui há muito tempo, todo mundo já sabe que o atendimento da UPA demora demais. Então, se você vai, é porque você realmente está precisando, você realmente está necessitado, você realmente não está mais aguentando ficar doente na sua casa. As pessoas só vão em último caso. Então, se você só vai em último caso, você vai ter que fazer todo esse deslocamento, é muito complicado. Para depois voltar, não faz sentido. Sentido algum. E você está doente, esperar 6, 7 horas por um atendimento, tudo bem, pode nem demorar, raramente demora, mas você acaba esperando 2, 3 horas.
Aí chega lá, o médico te consulta, você vai ter que tomar o remédio. Não tem o remédio, tá faltando o remédio. E aí, volta para casa. Foi em vão. E nesse mesmo hospital, pessoas voltaram com dor porque não tinha médico. Nesse mesmo hospital. E eu vi, a gente acabou de ver que tem só 27 leitos, né? 27 leitos é o que, gente? Acaba tão rápido quanto... Com a demanda, né? Com a demanda, aí aquela outra situação. Pessoas nos corredores, pessoas em cadeiras. Como a gente vê muito no HGF, corredores lotados. Não faz sentido, não tem melhora. Se essa mudança de deslocamento da UPA para o hospital foi em intenção de melhora, não funcionou. E não vai funcionar. Então fica aí para as autoridades maiores pensarem um pouquinho mais, refletirem. Na população, no bem-estar, né, da população. É isso. Mudando agora de assunto, Rochelle, que temos? A entrada de veículos turísticos nas praias de Águas Belas e Caponga, em Cascavel, agora é limitada somente com cadastro prévio no site da Prefeitura e pagamento de taxas aos fins de semana. Confira. A entrada de veículos turísticos nas praias de Águas Belas e Caponga, em Cascavel, distante cerca de 70 quilômetros de Fortaleza, agora é limitada somente com cadastro prévio no site da Prefeitura e pagamento de taxas aos fins de semana. Um decreto municipal valida a medida desde o último dia 22 de novembro. Ônibus e micro-ônibus pagam R$ 93 e só podem entrar nas praias 20 veículos aos sábados e domingos. Já transportes alternativos como vans pagam R$ 96 com limite de 10 carros. O valor deve ser dividido entre os passageiros. De acordo com a Prefeitura, a medida ocorre para melhorar a segurança das praias e mitigar os danos ambientais às paisagens. Entretanto, de acordo com quem depende do turismo para viver, o decreto fez o faturamento cair. É isso, mais uma taxa. E o engraçado é que foi colocada essa taxa no final do ano. Alta estação, férias, então justamente ali com aquele intuito de fazer um a mais, né? Agora, e também é limitada, você tem que se cadastrar. Tem que se cadastrar antes, então complicado, né? Tudo bem que quando você vai para um lugar desse, você se planeja antes. Mas é isso, outra taxa. Relacionada aí ao turismo, né, em relação aos números limitados de veículos que vão entrar agora em Cascavel. E aí precisa fazer todo um cadastro, isso alegando a questão da preservação ambiental, né, como existe já em Jeri, em Fernando de Noronha. É isso, e Jeri é uma taxa a cada 10 metros. Começou com R$5, agora já deve estar o quê? Tá R$20, não, R$20. Eu fui agora em agosto, paguei R$20 por pessoa. A nossa direção acabou de me lembrar para as pessoas que estão em casa participarem aqui do nosso debate, falar o que acharam da taxa do lixo, dessa mudança da UPA e do hospital, agora da cobrança da taxa nas praias de Águas Belas e Caponga. Então, voltando agora à questão de Jericoacoara, quando a gente eu fui com a agência de turismo e eles mesmos falaram, começaram cobrando R$5 de taxa e agora já é R$20 por pessoa. Isso só para você entrar, só para você conseguir um documentozinho impresso para poder transitar. E lá, para todo canto que você vai, você tem que mostrar esse documento. Então, só para você entrar ali já é R$20. Que também o objetivo é em relação ambiental, mas quando chove, ambiental. Como é que Jeri fica? Nossa Senhora, inabitável, inabitável, não tem como, porque Jeri é uma vila toda de areia, né? Toda. Tanta construção, né, que não é mais uma vila, agora muitas construções, e agora quando chove, né, invadir a natureza, fica inabitável. A natureza responde, fica inabitável de verdade, porque chove e a vila inteira é de areia, então é aquele lamaceiro, então não tem como ir para Jericoacoara em época chuvosa. Agora nós vamos para um rápido intervalo, na volta a gente vai ver outros assuntos. Voltamos já.
Estamos de volta com o programa da hora desta quarta-feira. No bloco anterior, a gente falou sobre a taxa do lixo, que foi aprovada, né? Mas ainda tem um desenrolar. Vai para a justiça agora por conta das oposições. Das emendas Das também. emendas também. Vimos a situação do hospital do Conjunto Ceará, né? Que vai ter uma ligação aí com a UPA. E também, antes do intervalo, a gente falou que agora as praias de Águas Belas e Caponga vai ser cobrada uma taxa aos fins de semana e também será necessário um agendamento prévio caso você queira visitar essas praias. E agora a gente vai falar de saúde, porque as pessoas soropositivas têm acesso gratuito ao embarque no metrô e nos VLTs de Fortaleza, Sobral e região do Cariri. O acesso se dá por meio da apresentação do cartão Passe Livre Intermunicipal, emitido pela Agência Reguladora do Estado do Ceará, a ARCE, ou do documento emitido pela Unidade de Saúde de Tratamento. O benefício faz parte da campanha do mês de conscientização sobre o HIV e a AIDS do Metrofor neste dezembro vermelho. Ações de panfletagem em estações e trens com orientações de prevenção e locais de testagem e de tratamento também estão acontecendo. Em Fortaleza, a ação foi realizada pelo Serviço Social do Comércio e no Cariri, pela Associação Caririense de Luta contra a AIDS. Notícia boa, né? As pessoas que têm, né? Que eles possam saber que eles têm a gratuidade. No caso aí que eu vi que era metrôs VLTs, né? O VLT ele já não é cobrado, mas o metrô ele é cobrado a passagem, é a mesma do ônibus, o mesmo valor, se eu não me engano. Mas é uma coisa boa, né? Ali poder se deslocar, caso as pessoas não estejam com tanta condição. O metrô e o VLT eles cortam pontos muito importantes, dá para você ir para qualquer lugar. Calcaia, centro, alguns bairros, Montese, Mudubi. Futuramente agora a gente vai ter a linha do aeroporto que está sendo construída ali, está até rápido, né? Não sei se vocês passam, Gabriel deve passar por lá. De vez em quando eu passo. Tô achando até eu também passo todo rápido a construção ali do VLT aeroporto. E é um mês muito importante, né? Um mês de conscientização, dezembro vermelho. A gente já falou aqui esse mês, lá no começo do mês, sobre os preconceitos, as dificuldades da vacina, que hoje já é uma coisa assim mais fácil de conviver do que antigamente, né? Tem vários tratamentos, várias vias que antes não tinham. Então a gente espera que cada vez seja melhor, né? Acho que a principal dificuldade hoje em dia ainda é o preconceito que muitas pessoas têm e que tem que acabar. É isso. Sim. Até porque eles vivem normalmente, né? E podem viver por muitos anos. Fazendo tratamento, eles conseguem viver normalmente. Shelly? Segundo a Associação Brasileira de Calçados, a Bicalçados, o Ceará exportou 1,16 bilhão em calçados. Confira. Segundo a Associação Brasileira de Calçados, a Bicalçados, o Ceará exportou R$1,16 bilhão em calçados. O valor é o equivalente a 36,6% superior ao registrado em 2021. De acordo com o relatório divulgado pela Abicalçados, o período compreende os meses de janeiro a outubro de 2022, sobre o número de pares exportados. O aumento registrado é de 16% em volume, o que totaliza R$ 34,78 milhões. O Ceará é o segundo maior vendedor do país para o mercado internacional, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul. No cenário nacional, a projeção é terminar 2022 com um crescimento estimado em 3%, o equivalente a 843,8 milhões de pares. Além disso, a Abicalçados projeta avanço de 1,6% para 2023, o equivalente a 857,3 milhões de pares. O menor ritmo de crescimento se dá pela desaceleração internacional, inflação mundial provocada principalmente pela guerra no leste europeu, e pelo retorno gradual da China no mercado internacional, o que deve provocar uma queda de 5,7% nas exportações de calçados ao longo do próximo ano. E falando ainda de economia, o Congresso Nacional aprovou na última terça-feira, dia 20 de dezembro, o aumento dos salários do presidente, do vice, dos ministros e dos parlamentares.
O Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira, dia 20, o aumento dos salários do presidente, do vice, dos ministros e dos parlamentares. Em 4 anos, o reajuste será de 37,32% a 50%, dependendo do cargo, e o salário vai chegar a R$ 46,366 mil. O aumento será dividido em 4 parcelas. Na primeira, a partir de 1º de janeiro, o reajuste vai igualar os salários atuais de parlamentares, presidente, vice e ministros de Estado aos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que são de R$ 39,293 mil. De acordo com a justificativa do projeto, o objetivo é manter o equilíbrio remuneratório entre as autoridades máximas dos poderes da República. O último aumento para presidente, vice, ministros e parlamentares foi em 2014. O projeto foi aprovado na Câmara e no Senado em votação simbólica. Os deputados também decidiram que vão votar em regime de urgência o reajuste de salários dos servidores do Poder Judiciário. Em outras votações, os parlamentares também aprovaram um reajuste para os servidores do Senado e da Câmara. Se todos os projetos forem aprovados, o impacto orçamentário será de R$ 2,5 bilhões já no ano que vem. E aí, gente, algo a declarar sobre esse aumento de salário? Podemos seguir, né? Só que a gente trabalha muito para bancar político no Brasil, né? É, nada de novidade. Só aumenta o salário deles, né? E aumenta de uma forma exorbitante. Enquanto o salário mínimo do trabalhador brasileiro, se aumentar R$ 80 é muito. Mas... E não acompanha a inflação. E eles têm muitos benefícios, fora esse salário, né? Moradia, auxílio paletó, vários outros benefícios, né? E aí é Brasil. Complicado. Rochelle? Atenção, passageiros afetados pela paralisação. Vocês podem pedir às companhias aéreas o reembolso no caso de cancelamento ou auxílio para comunicação, alimentação e hospedagem quando o voo atrasar. A reclamação é feita através do canal de atendimento da ANAC. A agência orienta, contudo, que o passageiro procure primeiramente a companhia aérea para buscar uma solução mais rápida do problema e, caso não fique satisfeito, registre a reclamação. Para dúvidas, o passageiro deve ligar para o telefone 163. A ligação é gratuita de qualquer estado do país, todos os dias das 8 às 20 horas. Tá tendo agora essa greve, né? Por causa da greve. Dos aeronautas. Num momento muito, assim, delicado, que é o final do ano, onde muita gente viaja, então eu achei que a gente pode ter uma projeção de muito atraso nos voos, né? Já está tendo, mas com se aproximar do dia 24, do dia 30, 31, vai se afunilar mais, vai ser mais complicado e estressante para as pessoas que têm parentes longe, que vão viajar. Mas é isso, as companhias aéreas têm que fornecer, em caso de atraso de muitas horas, tem que avisar, a hospedagem, cada 30 minutos, a alimentação, que muitas, eu já vi que várias burocracias, as pessoas têm que responder um questionário para conseguir ali uma caixinha de suco com um pacotinho de biscoito. Então, acho que tem que ter mais essa atenção agora e vai ter muito tumulto, muita... Já que está tendo a greve, que tenha todo um suporte para os passageiros, né? É isso. E a gente fala agora do programa Casa Verde e Amarela, que o Conselho do FGTS ampliou em 5% os valores. Vamos conferir. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, ampliou em 5% os valores mínimos para venda e financiamento de imóveis pelo programa Casa Verde e Amarela. Com exceção de Brasília, do Rio de Janeiro e de São Paulo, nesses locais, os atuais limites do programa foram mantidos. Também não houve mudança nos limites máximos dos imóveis para habitação popular. Em reunião extraordinária nesta sexta-feira, dia 16, o Conselho prorrogou por 6 meses as atuais taxas de juros cobradas do Grupo 3, do Casa Verde e Amarela e da linha Procotistas. Os juros cobrados desses públicos entre 7,66% a 8,16% ao ano vão valer até 30 de junho de 2023.
As medidas foram propostas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional sob a justificativa de que 1/3 dos imóveis construídos para o público do Casa Verde e Amarela precisou ser destinado a outros públicos por causa de dificuldades na comercialização, principalmente fora do eixo Brasília, Rio e São Paulo. Mudando agora um pouco de assunto, a queda de casos de síndrome respiratória aguda grave em São Paulo e Rio desacelera a curva nacional. Queda de casos de síndrome respiratória aguda grave nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo leva a uma desaceleração da curva das doenças respiratórias. No restante do país, no entanto, a tendência ainda é de crescimento. As informações estão no novo boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado no último dia 16. O boletim mostra que entre os dias 4 a 10 de dezembro, na semana epidemiológica 49, o número de casos de SRAC positivos para SARS-CoV-2, que é o Covid-19, entre a população adulta em estados de todas as regiões do país aumentou. A análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, até o dia 12 de dezembro. Falando ainda de saúde, a vacina contra a dengue do Instituto Butantan atingiu uma eficácia de 79,6%. A vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan obteve 79,6% de eficácia nos ensaios clínicos. De acordo com a instituição, o acompanhamento com um grupo de 16 mil participantes por 2 anos não registrou ainda nenhum caso grave da doença entre os que receberam o imunizante. A fase de estudos clínicos da vacina contra a dengue começou em 2016, com a administração do imunizante a 10 mil voluntários com idade entre 2 e 59 anos. Mais 6 mil pessoas receberam placebo. A incidência de dengue sintomáticos entre os participantes foi avaliada a partir dos 28 dias da imunização e seguiu por 2 anos. O estudo prosseguirá o acompanhamento por 5 anos e será encerrado em 2024. A eficácia da vacina foi ainda maior entre as pessoas que haviam contraído a doença antes do estudo, chegando a 89,2%. Entre as pessoas que nunca tiveram contato com o vírus, a eficácia ficou em 73,5%. É muito importante estar tendo essa eficácia, porque a gente está sofrendo aí um novo surto, pode-se assim dizer, de dengue, chikungunya. A gente falou isso ontem, né, com o aproximar das épocas chuvosas, já é agora nesse começo de 2023, deve seguir até junho, julho. E que bom que está tendo uma vacina desenvolvida no Instituto do Butantan justamente para isso, né, somente para isso, para tratar disso. E é isso, né, gente? Que bom. Com certeza. Que as pesquisas continuem para trazer. E lembrando a quem está em casa, mesmo com a vacina, a prevenção ainda é muito importante, porque a vacina é para dengue. O mosquito Aedes aegypti ainda transmite outras doenças, além de que a vacina não impede que você pegue a doença, apenas impede que a pessoa, na grande maioria dos casos, tenha sintomas graves. Então é importante ainda a prevenção contra o mosquito. E é isso, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos conferir alguns assuntos internacionais. Estamos de volta com o programa desta quarta-feira, diretamente agora com Rochelle. O que temos? Morreu no fim da madrugada desta quarta-feira, dia 21, o ator Pedro Paulo Rangel. A informação foi confirmada pela família. O artista de 74 anos estava internado no CTI da Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio, para tratar uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar. Desde o dia 30 de novembro, a causa da morte ainda não foi divulgada. Grande ator, grande pessoa. Desejamos aqui
Nossos pêsames, condolências, né? O mundo da arte e cultura perdeu um grande talento, também. né? Do humor também. E é isso, né, Ele era gente? um grande ator. E agora, mudando aqui um pouquinho de assunto, vamos ver a comemoração, em comemoração da Argentina, né? O governo do país que decretou o feriado nacional na última terça-feira. A festa não é para menos. A Argentina voltou a ganhar uma Copa do Mundo depois de 36 anos, a primeira de Lionel Messi. O sonho completo do camisa 10 se transfere aos mais de 45 milhões de argentinos por todo o país. Na capital argentina, torcedores enlouquecidos. Muitos não eram nascidos quando Maradona deu o último título mundial à Argentina. E as reações foram as mais diversas possíveis, desde argentinos escalando prédios até jato d'água de bombeiros. E claro, muita festa com o hit que embalou a conquista. Os jogadores voaram por várias horas, mas os campeões do mundo de 2022 chegaram em casa. A delegação da Argentina, vencedora da Copa do Mundo do Catar, desembarcou na madrugada desta terça-feira, dia 20, no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, com a sonhada Taça do Mundial. Os jogadores foram acompanhados pelas ruas por uma multidão que aguardava ansiosamente a chegada do avião da Companhia Aerolíneas Argentinas. O governo da Argentina decretou feriado nacional na última terça-feira, quando o país se preparava para recepcionar os campeões mundiais. Como a gente falou, né, Gabriel, Rochelle, muita festa. Foi em Buenos Aires, né? Isso, quase 4 milhões de pessoas, a estimativa. Fica aí também o registro de algumas cenas complicadas que, quando envolve multidão, sempre tem, né? Aquele empurra-empurra. Quase inevitável. Tiveram torcedores tentando pular dentro do ônibus. Eu vi dos viadutos. Um até né? conseguiu pular dentro do ônibus, deve ter sido retirado. O outro bateu no ônibus e caiu no chão. A gente não tem notícias dele. Esperamos que estejam bem. Mas é isso, tem que fazer festa mesmo. Campeões depois de 36 anos, de forma merecida. E não tem muito o que contestar. Parabéns para o povo argentino. Verdade. E falando agora dos enfermeiros britânicos que cumpriram na última terça-feira, dia 20, o segundo dia de greve nacional, um movimento sem precedentes que pode ser ampliado até que a categoria consiga os reajustes salariais de um governo inflexível. Após o primeiro dia de greve, na quinta-feira passada, os enfermeiros prosseguiram com o protesto para obter um aumento substancial de salário após anos de austeridade em um Serviço Nacional de Saúde com subfinanciamento crônico. No Reino Unido, com inflação superior a 10%, a categoria virou o símbolo de uma população que sofre com o aumento do custo de vida e não se considera suficientemente respaldada pelo governo, apesar das críticas a alguns protestos que prejudicam as festas de fim de ano. Os enfermeiros têm grande apoio social. O grupo esteve na linha de frente da pandemia de Covid-19 e enfrenta uma crise que afeta há vários anos o respeitado e gratuito sistema público de saúde britânico. A gente está vendo que não é Não só aqui no Brasil que a classe da enfermagem Sofre. não é bem valorizada e que sofre aí com a inflação também, porque, bom lembrar, não é só no Brasil que tem inflação, em outros países a gente também tem. A diferença é que alguns acompanham, outros não. E a Exatamente. diferença também é que o sistema, o imposto ele volta, né, para a população e aqui não volta. Exatamente. E aí fica nossa solidariedade, a classe da enfermagem britânica também. Tão assim, importante essa classe. Parabéns pela Exatamente. coragem, né? Porque eu acho que eles aguentam ainda muito até decidirem que vão fazer uma greve. É isso. É isso. Sejam valorizados tanto os britânicos quanto os brasileiros, enfim, a classe da enfermagem, os profissionais de saúde de todo mundo, porque eles são imprescindíveis. É verdade. Rochelle. Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a costa do norte da Califórnia na última terça-feira, dia 20, provocando pequenos deslizamentos de rochas e deixando milhares de pessoas sem luz. Mas não há relatos de vítimas ou grandes danos até o momento. O Centro Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto, relativamente raso, ocorreu 40 quilômetros ao sudoeste da cidade portuária de Eureka, no condado de Humboldt. Uma das desvantagens aí dos Estados Unidos são essas questões dos Climáticas. desastres naturais. Tem alguns terremotos, terremotos, furacões. Então, realmente fica
nossa solidariedade ao povo aí da Califórnia, não é isso? Foi na Califórnia. Que aconteceu esse terremoto e que nenhum problema maior tenha acontecido. Que não tenha custado a vida de ninguém, né? É isso. E antes da gente encerrar, a gente vai conferir as imagens da Euronews. Desde o início do ano, foram registradas na União Europeia cerca de 281 mil passagens irregulares de fronteiras. É um aumento de 77% em relação a 2021. Os migrantes utilizaram rotas terrestres e marítimas, que ficaram transitáveis mais tempo do que o habitual por causa do clima ameno. A região dos Balcãs Ocidentais foi a rota mais ativa, com 128 mil passagens irregulares. É o número mais elevado desde o pico da crise migratória, em 2015 e 2016. A resposta foi a construção de muros, principalmente em 2021. No ano passado, Bruxelas acusou o presidente da Bielorrússia de atrair migrantes do Médio Oriente e Norte de África e empurrá-los para a fronteira europeia, em represália pelas sanções dos 27. Crematórios na China lotados depois de anuladas restrições Covid-19. Números do governo não correspondem a aumento real de vítimas. Desde que foram levantadas as restrições Covid-19 na China, vários crematórios estão lotados, com o número de mortos a aumentar dia após dia. E não só na cidade de Pequim. Várias agências de notícias confirmaram longas filas junto das funerárias e apuraram que estão a ser cremados 50 a 100 corpos por dia em alguns dos locais que normalmente recebem vítimas Covid. O governo avança, no entanto, números completamente diferentes. Os dados oficiais falam apenas de 5 mortes por Covid na terça-feira, 2 na segunda-feira e nenhuma nas últimas 2 semanas. Foi também registrada uma corrida aos hospitais e nas farmácias, já a falta de medicamentos. Não terminaram da melhor forma os festejos do Mundial em Buenos Aires. A violência deflagrou quando a polícia tentou dispersar a multidão para remover um adepto que havia escalado o obelisco, no centro da capital argentina. Seguiram-se confrontos que terão feito cerca de 2 dezenas de feridos e outros tantos detidos. Até então, as autoridades realçavam a harmonia com que as celebrações decorriam. Isto apesar de muitos criticarem a organização em torno da chegada dos jogadores argentinos. Mais de 5 milhões de pessoas seguiram o percurso do autocarro que transportou a seleção ao longo da Avenida 9 de Julho. Ao fim de 4 horas, percebeu-se que o objetivo de alcançar a Praça do Obelisco era impraticável. Face aos riscos de segurança, os jogadores acabaram por mudar de transporte e terminar a saudação aos argentinos em helicópteros. É isso, gente. O nosso programa de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais informação, mais conteúdo, né? É isso. Muito obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Até amanhã. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.